2, 3. Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que eu estou aqui, né, aguardando, né, meu esposo. Ele foi resolver um problema, aí tô aqui no carro, né. Então, a gente não pode deixar de falar das coisas que Deus faz. Gente, dessa vez eu ouvi, né, a pessoa que presenciou. E essa pessoa estava contando esse testemunho, não a história, foi um fato. E se não vigiarmos, né, o inimigo, ele, principalmente pastores que estão em cima do altar. Por quê? Porque o alvo deles são os pastores que estão em cima do altar. Porque os pastores é que ganham as almas para Jesus. Então, Satanás, ele não quer que pastores ganhem almas para o reino de Deus. Porque ele sabe que ele não tem nenhuma oportunidade, né? Então, ele sabe que nós temos essa oportunidade de ungir o céu e ele não vai ter essa oportunidade mais. Então, o intuito de Satanás é o quê? É querer levar muitas almas, né, com ele, para quando chegar aquele grande dia que ele vai ser, né, jogado no lago do fogo ardente para sempre. Imagina, né? Imagina. Ele não é só. É por isso que ele luta para levar muitas almas com ele, né? E só vai saber, né, realmente naquele grande dia, né, quem ele conseguiu. Mas o foco aqui, gente, é para contar um testemunho que aconteceu com um pastor. Esse pastor, ele dirigia uma igreja e nessa igreja tinha o presidente, né? Tinha um presidente que às vezes, o presidente que às vezes, né, exemplo, tem a sede, aí tem as outras igrejas, né, que o presidente, né, igual um país, o presidente governa o país. E tem também nas igrejas que tem um presidente que às vezes tem outros pontos de pregação. E esse pastor, ele estava nesse ponto de pregação. E era uma igreja muito grande e estava acontecendo um culto. Deixa eu levantar esse vídeo aqui para ficar melhor para mim. E estava acontecendo um culto. Olha só. E no meio desse culto levantou uma mulher. Olha como o diabo é absurdo, gente. Levantou uma mulher. E esse pastor, ele tinha família, tinha filhos. Um homem de Deus. E o inimigo, ele usou essa mulher. Por isso tem que vigiar. Tem Dalilas, que às vezes o diabo, ele vem de sapatinho de algodão. Aquelas mulheres que às vezes vem assim, tem uns que, lógico, né, por causa do dinheiro, todos vai pagar. Que eu faço isso e muitas vezes o inimigo também coloca na mente do pastor. Caramba, olha, aquela irmã que era para ser minha mulher, olha o carinho que ela tem para fazer a obra. Mas ele poderia muito bem orar e dizer: Senhor, eu sei que a minha mulher não chegou a esse ponto, mas o Senhor que colocou ela na minha vida. Faça ela ter mais um pouco de esforço para estar me ajudando na obra, né? Temos que falar assim, porque muitas vezes, para o inimigo não aproveitar, né, da situação. Que o diabo, ele quer apenas aproveitar da situação. E olha o que aconteceu, gente. Meu Deus, essa mulher levantou no meio da igreja e gritou. No meio do culto, é como Satanás é astuto, já para envergonhar mesmo. Ela já fez isso para o pastor, já para colocar o pastor lá embaixo e no meio do povo, pronto, né? E muitas vezes as pessoas, às vezes, em vez de querer ouvir o outro lado, não ouve. Muitas vezes o nosso erro é esse, que às vezes ouvimos um lado e não ouvimos o outro lado. Então, muitas vezes quando acontecer algo, gente, antes de julgar, vamos também ouvir o outro lado da história. Porque muitas vezes a gente pode estar, um exemplo, julgando alguém sem saber o lado da pessoa também. E ali aquela mulher gritou: olha, tá vendo esse pastor? Ele é um falso pastor. Ele se deitou comigo, não sei o que, e ainda falou bem assim: eu tenho provas. Se vocês quiserem, eu tenho prova. Olha a astúcia de Satanás.
Imagina aquele pastor no meio do culto, gente. Ali ele encerrou o culto. Aí eu posso ter certeza ali, esse comentário, caramba, tá vendo, tá vendo? Pastor, principalmente aqueles que às vezes não gostavam dele. Que sempre tem aqueles também que não gostam. Só que quem está fazendo a obra não pode olhar para isso, né? Que vai ter o jogo, vai ter o trigo. Estamos para fazer a obra. E ali, gente, tudo bem, terminou o culto. E ali mandaram uma carta, né? O pastor presidente mandou uma carta, não ouviu o lado também do pastor, coitado, né, gente? E ali mandaram uma carta com 2 dias falando que ele não ia mais dirigir aquela igreja devido a esse escândalo, que realmente é um escândalo. E infelizmente tem muitos também que estão caindo, porque não vigia, né? O foco de Satanás é os que estão lá em cima do altar. Às vezes que ele está lá sentado lá no banco, eles não estão nem aí. O foco dele é aquelas pessoas, nós que ganhamos alma para Jesus, tem que vigiar. E ali mandaram uma carta para ele. Ele foi morar num... Aí a mulher dele, aconteceu uma briga, a esposa se separou. Imagina, destruiu uma família. Ele perdeu a família, né, da igreja, ainda perdeu a sua família de sangue. Foi morar num sítio. E chegando um dia, gente, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que aconteceu? Essa dita mulher que acusou o pastor no meio da igreja, ela pegou um câncer. Olha só, aí daquele que tocar na menina dos olhos de Deus. E ela ficou de cama. E foi alguém que conhecia essa família. E ali essa pessoa, ela falou bem assim, eu preciso ver esse pastor ou a família dele, que eu preciso pedir perdão, porque aquilo ali era tudo mentira. Eu era doida por ele e ele nunca me deu ousadia. Então eu tinha uma colega que ela era médica, não sei, alguma coisa, enfermeira, e ele foi fazer uma operação justo nesse hospital e ela sabia tudo o que tinha no corpo, que ela viu, né? Geralmente as enfermeiras vê, né? Às vezes, e ela mostrou um sinal, porque eu creio que a prova que ela falou, ele tem um sinal não sei aonde, no meio da igreja. E ela passou tudo pra mim. Eu falei, eu vou me vingar dele, já que ele não quer nada comigo, ele vai ter. E ali essa pessoa passou pra ela tudo isso aí. Foi aonde ela falou, eu tenho prova. E ela tinha uma prova que essa dita colega passou pra ela. Talvez essa dita colega passou pra ela sem... Às vezes ela perguntou assim por perguntar, né? Talvez ela nem participou. Às vezes ela perguntou ou também pode ter participado, né? E essa mulher caiu de cama. E ali foram atrás do pastor, aí não conseguiu chegar até ele, né? Aí conseguiu chegar primeiramente na família. E ali aquela mulher pediu perdão, que tudo aquilo era mentira. Imagina, 10 anos se passaram, gente, longe da sua família. Que tudo era mentira. Que como ela estava afim do pastor, o pastor não quis nada com ela, né? E ela inventou aquilo, e aí como ele fez a operação, ela procurou saber a informação, né? O que tinha assim perto das partes íntimas dele, para falar que tinha prova. E ali a família falou, meu Deus, imagina, 10 anos. Aí foram atrás desse pastor. Aí tudo bem, o pastor ali, aí encontraram ele fazendo a obra de Deus, porque ele não tinha nada, né? A consciência dele estava limpa. Continuou fazendo a obra do Senhor, ele não parou. Se fosse outra pessoa, ele tinha aproveitado a situação, vai para o mundo agora, vai lá. Você não foi julgado por uma pessoa sem você ter feito, agora vai lá e faz. Com certeza Satanás deve ter colocado isso na mente dele. Mas ele não fez a vontade do diabo. Mas infelizmente ele perdeu a sua família. Ah, mas Deus não poderia ter feito alguma coisa? Deus poderia. Só que, gente, tem coisas que é no tempo de Deus. E ali esse pastor presidente que mandou a carta para falar que ele não ia ficar na igreja mais, foi até ele e falou assim, olha, pediu perdão, os irmãos que julgaram ele, me perdoa, né? Se você quiser voltar a ficar lá, pode voltar e dirigir o seu normal. Aí o pastor olhou para ele e falou bem assim, se o Senhor pudesse fazer voltar a minha família, primeiramente a minha família de sangue, uma qual eu perdi por causa de julgamentos. Então, gente,
Vamos parar de julgar. Muitas vezes não sabemos o que está acontecendo. Quer dizer, todo mundo ali, lógico, que é uma coisa que a mulher falou, eu tenho prova, né? Aí todo mundo ali, imagina, coitado daquele pastor em cima daquele altar, gente. Não procuraram, eu creio que não procuraram nem saber o lado dele. E aquela mulher cheia de demônio, que é gira isso, né? Gritou, é! E quando ela estava em cima daquela cama, e pode ter certeza que ela foi usada pelo próprio demônio. E a safadeza também, né? Eu creio que ela sentiu vendo ele com a família, porque é assim, gente. Tem gente que não pode ver você feliz com a sua família, que às vezes você pensa que aquela pessoa tá ali batendo na sua porta e na sua porta. Olha que família maravilhosa, que família linda. Mas muitas vezes, no fundo, tem, aquela pessoa tá dizendo, eu queria estar no lugar dela. Eu queria estar no lugar dele. Então vamos vigiar com quem a gente coloca dentro de casa, gente. Né? Lógico que essa mulher não estava dentro da casa dele. Mas ela foi na igreja e falou no meio de todo mundo. Por quê? Porque já sabia, porque tem aqueles. Tem uns que eu tenho certeza que, não, pastor, o Senhor, mas imagina um escândalo. E assim também as pessoas já começam a escandalizar, tá vendo, né, pastor, não é crente, o que está acontecendo isso com ele? Já começa, né? E assim vai envergonhar até o nome de Jesus. Mas graças a Deus, né, aleluia, esse homem teve vitória. Antes dessa mulher partir, ela em cima daquela cama, ela pediu perdão, né? E eu tenho certeza que ele perdoou, a família perdoou. Por quê? Na Bíblia fala se verdadeiramente o arrependimento dela, lógico, destruiu uma família, destruiu um ministério, né? A pessoa se arrependeu e pediu perdão, temos que perdoar. Porque muitas vezes eu quero o perdão de Deus e não quero te dar o perdão. Então, se eu quero também o perdão de Deus de algo que eu faço, porque todo dia, às vezes, pecamos, às vezes não falar, às vezes falamos algo que, às vezes, pensamos que não machucou a pessoa e acabamos machucando, entendeu? E muitas vezes nós queremos uma oportunidade para nós e muitas vezes, às vezes, Deus quer dar uma oportunidade para alguém e as pessoas não querem dar uma oportunidade. Então, se você quer o perdão de Deus, perdoa o seu irmão. Se verdadeiramente ele, né, ele se arrependeu, perdoa. E mesmo que você não esteja errada, mesmo que você vá lá dar um abraço, me perdoa, o que eu fiz com você? Faça a sua parte. E aquela pessoa vai ficar com vergonha, vai dizer, caramba, eu tenho tanta raiva dessa pessoa e essa pessoa ainda veio, me deu um abraço e me pediu perdão, sendo que eu que sou a culpada nisso, né? E graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus, essa família, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois de 10 anos, né? Eu creio que a mulher já estava, ele também já estava casado de lá do outro lado, mas foi até para um sítio, né, o coitado. Por quê? Porque foi um escândalo muito grande. Imagina vocês, um pastor em cima do altar e de repente grita lá a mulher, ei, tá vendo? Ele tá enganando. É muito triste. É muito triste. Eu vou falar pra vocês, eu me senti na pele desse pastor. Me senti na pele, tipo assim, meu Deus, que tristeza. Mas graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nada fica escondido, nada fica em oculto. E a verdade foi revelada. E a verdade que foi revelada é que ele não tinha nada a ver com aquela mulher. Aquela mulher era doida por ele não querer ela, né, por não querer também destruir seu ministério, negar o nosso Deus, tudo isso, né, para destruir. Aí o que é que Deus fez? Aí daquele que toca na menina dos olhos, ela caiu em cima de uma câmara com câncer, e Deus falou, peraí, epa, você vai... E eu tenho certeza que para ela fazer isso, ela se arrependeu muito. Por quê? Ela destruiu a família dele, destruiu o ministério, e nem por isso, talvez ela pensou assim, eu fazendo isso, ele vai ficar comigo. Ele não ficou com ela não, viu? Graças a Deus, ele não se rendeu. Me lembro de Jó, quando Jó pediu licença para Deus para tocar em tudo de Jó, e jamais ele negou o nome do Senhor. É uma passagem muito triste, né? E outra, gente, isso é para nós vigiarmos, vocês que é pastores. Eu vou falar para vocês, eu fui fazer uma viagem uma vez missionária. Foi eu e meu pai, não vou falar o lugar porque é fora de ética.
E teve realmente uma pessoa, eu fui visitar um doente, fui nesse hospital, vi essa pessoa lá. E depois essa pessoa, de repente, começou a mandar mensagem para mim, porque eu tinha que conversar com essa pessoa, porque era parente. E ali eu falei, será que essa pessoa não tá vendo? Não vê no meu perfil, que eu tenho a minha família, que eu amo meu marido e meus filhos? Aí quando eu vi que aquela pessoa mandou uma mensagem assim já diferente, sabe o que eu fiz? Se eu tiver de saber de notícia dessa pessoa, eu vou saber de outra forma. Mas essa pessoa eu vou bloquear. Olha Satanás como é astuto. Eu creio assim, o diabo pensou bem assim, né? Ah, ela tá sozinha aqui, né? O marido dela tá pra lá. Vamos, né? E eu vou falar pra vocês. Olha como o diabo ele é astuto. E nesse dia, gente, nessa viagem, eu não gosto de contar não, porque que tem que ver é Deus. Que tem gente que fala assim, ah, Marilúcia é a missionária, Marilúcia ela não faz nada. Tem coisas que é eu e Deus e mais ninguém. Nem tudo que eu fazer, Deus vai permitir você ver. Ele vendo é o que importa. E tem coisas que Ele vai permitir você saber, né? Para o nome dEle ser glorificado, não para a glória ser minha. E ali eu bloqueei aquela pessoa, já tirei logo e não tive mais papo. Ai, vamos não sei o que, ai, não sei o que. Eu bloqueei. Cheguei em casa, depois voltei de viagem, graças a Deus. Contei pro meu marido, falei, olha o que aconteceu. Tá vendo por que a gente tem que estar em vigilância, principalmente quando a gente vai fazer algo. Porque o inimigo, o marido dela não tá aqui, deve estar carente, né? Então o inimigo, ele aproveita essas brechas, gente, para aproveitar. Para aproveitar, gente. Então, vamos vigiar. Já conheci também pastores que também não vigiou, né? Aí não foi mentira. Aí esses pastores que caíram mesmo de verdade. Tem pastores que até hoje não conseguiu se levantar. Porque eu creio assim, que fica uma vergonha. Eles ficam com... O inimigo coloca uma vergonha. Porque fala, tá vendo? Você caiu. E é assim, a pombagira é assim. Ela só vem para destruir. Ela não fica com a pessoa. Mas graças a Deus, esse pastor, a pombagira conseguiu destruir o casamento dele. Mas eu creio que nada acontece sem permissão de Deus. Para ver a fé desse homem. Mas graças a Deus, ela pensou que a família ia deixar ele. E ele ia ficar com ela. E ele não ficou. Graças a Deus, ele foi para o seu cantinho. Continuou servindo a Deus. Deus, quem nos justifica é o Senhor, né? Talvez se aquelas pessoas tivessem ouvido os dois lados, né? Ele tinha continuado ali em cima daquele altar fazendo a obra de Deus. Mas infelizmente eles viram só o lado do erro, né? E ninguém é perfeito, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Davi tinha as mulheres que ele queria. E Davi, o que aconteceu com Davi? Até Davi não vigiou. Ele desejou a mulher, tá vendo? A mulher do seu soldado. Além de desejar, ainda ficou com ela. Mas, por ele ter feito isso, as consequências veio dentro da casa dele, né? Só que ele se arrependeu, pediu perdão, mas as consequências ficou dentro da casa dele. Aí começou... irmãos atacar irmão, aquela, sabe, por quê? Olha, eu vou te perdoar, Davi, né? Porque se ele tivesse ido junto, ele não teria ficado lá no palácio dele e não estaria andando e vendo aquela mulher naquela situação. E muitas vezes Deus manda a gente para um lugar fazer a obra e nós não vai, né? E muitas vezes frequentamos lugares que às vezes não é para frequentar, ó, eu não quero você ali, você vai, aí você acaba caindo, o inimigo aproveita. O diabo aproveita a oportunidade e fala, ó, tá vendo? Você já pecou mesmo agora? E se você tiver a mente fraca, se você falar, eu vou ficar com vergonha, as pessoas não vai querer, não vai acreditar mais em mim. Quem tem que acreditar em você é Deus. Você tem que se arrepender, pedir perdão, né? E mostrar a diferença. Entendeu? E não fazer mais. Aí o inimigo, ele aproveita a situação. Você pecou? Aí o que acontece? Ah, tá vendo? Você pecou agora. Ó, como é que eles vão olhar para vocês? Então, se você está focado no Senhor, quem tem que olhar para você é Jesus. Chegue no seu pastor. Ó, pastor, me perdoa. Olha, pastor, aconteceu isso.
pastor tiver de colocar de banco, ele vai colocar de banco. Você fique lá e não fique com vergonha de ninguém não, porque o importante é que você se arrependeu e quer morar no céu. Porque se você falar, eu não vou ficar mais porque os irmãos vão olhar para um cara feio comigo, aí você vai pro mundão, faz a vontade de Satanás, aí você acaba perdendo a salvação, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque você ficou com vergonha das pessoas. Vocês entenderam, gente? Então, esse é o testemunho. Vamos vigiar. Principalmente nós que somos pastores, missionário, evangelista. Você que sai na seara para fazer a obra. E você também que está sentadinho no banco. Porque muitas vezes o inimigo está vendo que você vai prosperar na presença de Deus, você vai ser outra pessoa, né, transformado, você não vai ser mais aquela pessoa errada. Ele também vai fazer de tudo para você pecar, né, e você voltar a fazer a vontade dele. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos vigiar, né, porque Jesus está voltando, não é tempo de brincar. Pecou. Não que eu pequei também, lógico, não é porque você, quando Jesus falou para aquela mulher, vai, né, e não peques mais, não é porque Deus falou vai e não peques mais que você não vai ficar brincando, eu vou pecar aqui agora e depois eu peço perdão, fica tudo bem. E se Jesus chegar na hora que você estiver pecando, não tiver tempo de você pedir perdão? Entendeu? Sem brincadeira, porque Deus, ele conhece o meu e o teu coração, ele conhece a sua sinceridade e ele sabe se verdadeiramente você está sendo sincero. Que Deus abençoe, fique com esse testemunho aí, vamos vigiar. Por isso na palavra de Deus fala, vigiai e orai, para não cair em tentação. Ele não manda só orar, ele manda orar e vigiar, porque se você orar e não vigiar, não vai adiantar nada. Amém? Que Deus abençoe e tchau. Vigilância, porque Jesus está voltando para não perdermos a nossa coroa. Beijo.